Vamos lá. Bom dia, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós estamos iniciando mais uma palestra do ciclo de palestras da Residência em Software e a primeira palestra da Residência em Infraestrutura e Cibersegurança. E é com grande satisfação que nós apresentamos a nossa palestrante de hoje, que é a Juliana Sarti. Ela é pedagoga, mestranda em Administração e Desenvolvimento Empresarial com especializações em gestão de pessoas, planejamento, implementação e gestão de AD e psicopedagogia clínica institucional. A Juliana, ela possui mais de 15 anos de experiência na área de recursos humanos e hoje encontra-se como gestora da área de gente e gestão da empresa NEC. Ju, seja muito bem-vinda e nós agradecemos muito pelo tempo disponibilizado. A palavra é sua. Obrigada, Pamela. Obrigada aí pela abertura, obrigada pela parceria. Bom dia a todos e a todas. É sempre uma satisfação muito grande, né, participar desse programa que se conecta muito com o que eu acredito, com os valores. Enfim, eu me sinto muito orgulhosa, de alguma forma, de estar fazendo parte, né, desse programa que traz tanto impacto, né, social, enfim, e respira o que eu vim trazer hoje aqui, né? Que é aprendizado, é desenvolvimento, enfim. Então, eu estou muito feliz e espero que essas 2 horinhas aí de sábado sejam proveitosas para vocês, possam contribuir com a jornada de estudo de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Deixa eu compartilhar aqui. Oi? Pois Você sim, mas ainda não está no na modelo de apresentação, apresentação. né? Isso. Bom, então o Agora foi. tema hoje do nosso bate-papo é sobre cultura de aprendizagem, né? Como que a gente pode potencializar a nossa forma de aprender, tá? Então, essa é a proposta aí da gente conversar um pouco sobre isso, sobre educação, sobre aprendizagem, né? Como que é importante a gente se desenvolver continuamente, enfim. A minha proposta é que a gente repense um pouco essa nossa forma de aprender, né? Então, aqui, para a gente começar, espero que todo mundo aí esteja animado, né? Eu estou muito animada por aqui. A gente começar a falar sobre o que que é a cultura, né, de aprendizagem. A gente ouve falar muito de cultura organizacional, mas é interessante, eu convido a todos a gente refletir um pouco sobre o que que é a cultura de aprendizagem dentro das organizações. Vocês já ouviram falar no conceito de lifelong learning, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou querer entender um pouco e falar um pouco com vocês sobre como que a gente pode estudar e como que a gente organiza esse estudo para que ele seja de fato assertivo, eficaz e que possa trazer resultados para a gente. E a gestão do tempo, né? Eu faço essa pergunta, que a gestão do tempo é um desafio para vocês? Será que alguém já pensou assim, poxa, 24 horas não dá conta para eu fazer tudo que eu tenho que fazer no meu dia, né? Então a gente vai falar também um pouco sobre isso e outros assuntos mais, todos eles dentro desse contexto de aprendizado, de educação. Então, ao final dessa palestra, eu espero que vocês tenham conhecido um pouco sobre o que é a cultura de aprendizagem, né? Sobre o conceito de lifelong learning, novas técnicas de aprendizado, né? Na verdade, eu vou trazer aqui algumas ideias, né? Algumas sugestões de como que a gente pode lançar mão de algumas estratégias de aprendizado. Existem outras, né? Eu vou trazer algumas e vou provocar reflexões no sentido de convidar vocês para experienciarem, né? Podem ter algumas que, de repente, para a Tainá, que está aparecendo aqui para mim, não vai ser tão interessante, aí ela vai experimentar outra e vai encontrar um melhor formato, aí de repente o Douglas vai também fazer esse mesmo exercício e encontrar uma outra ferramenta que se adeque melhor. O importante é a gente saber que existem opções e a gente tentar encontrar aquela que possa simplificar esse processo, né? Otimizar o nosso processo de aprendizado. E conhecer aí de maneira assertiva, né, como que a gente pode administrar ou gerir melhor o nosso tempo para que a gente consiga ter aí momentos de estudos com qualidade.
e que eles sejam de fato efetivos, tá? E isso faz muito sentido, né, pessoal, falar sobre tudo isso, porque vocês estão iniciando uma jornada de aprendizado dentro de um programa que ele é bastante intenso, né, com muitos conteúdos. Então, é importante a gente pensar, né, em estratégias de que a gente possa aproveitar o máximo desse programa, né, e absorver ali bem bem ali o bagaço, né? Até o bagaço da laranja, fazendo analogia com a laranja, todo esse processo e que ele de fato consiga ser rico para e agregador, né, para vocês, tá? Bom, aqui vamos começar a falar sobre aprendizagem, tá? A primeira coisa, quando a gente fala de aprendizagem, eu não tenho como não apresentar para vocês hoje o Conrado, que é a referência de aprendizado, né, nas organizações, na atualidade aqui no Brasil, que é o Conrado, e eu brinco que o nome dele é um trava-língua, que é Schillerschauer, o sobrenome dele. Eu tive a honra de estudar com ele. Há alguns anos atrás, eu fiz uma formação chamada de 6 Ds, 6 disciplinas, que ela está muito ancorada à teoria de Kirkpatrick, que foi aí um dos percussores da educação corporativa, né, que traz aí os conceitos de avaliação de reação, né, que são aquelas avaliações que são realizadas após os treinamentos, após as capacitações, enfim. Então, ele é considerado o percursor da educação corporativa. E ele cria, né, a teoria dele, né, possibilita que se desenvolva esse modelo de educação corporativa que se chama 6 disciplinas. Então, como que a gente trabalha, estrutura o processo de educação corporativa para que ela de fato gere impacto, né, gere desenvolvimento no profissional e também resultado para a organização. E eu conheci o Conrado ali. Na época ele já tinha terminado o doutorado dele. Ele não vem da educação, né? Ele fez administração na GV, depois ele fez um mestrado em criatividade e depois ele fez um doutorado na USP, em psicologia da aprendizagem. E ali ele conhece o conceito de lifelong learning, e ali ele começa a pesquisar sobre aprendizagem. São mais de 20 anos de pesquisa. Hoje ele desenvolveu a própria consultoria dele, que é a Nove, que tem como objetivo preparar as empresas para respirarem esse conceito de cultura de aprendizagem. E aí vocês vão entender um pouquinho por que que é tão inovador, né, a proposta que ele traz e tão impactante, porque a gente vive isso no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que o Conrado ele traz, né, é o conceito na visão dele e a separação do que é aprendizado e do que é educação. Tá? Para ele, o que é o aprendizado, né? O aprendizado é é até bonito e eu vou destrinchar para vocês o que significa essa frase, mas é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada, né? Nesse processo, o ator principal do processo da aprendizagem é o aprendiz, ou seja, são vocês. O que ele quer dizer com isso? Toda vez que a gente aprende algo e esse algo que a gente aprendeu, ele oportuniza que a gente se desenvolva, né, ou melhore a nossa performance, ou até mesmo mude o nosso modelo mental, mude a forma que a gente pensa, ali a gente está aprendendo, tá? Ali a gente de fato está passando por esse processo de aprendizado. Ao passo que para ele a educação, ela está baseada, ela está ancorada, né, em ajudar alguém a aprender. Nesse momento, o ator principal, ele é o educador, né? A gente vivencia isso nos processos de educação que a gente chama de formal, tá? Agora, quando a gente fala de aprendizado, a gente pode provocar uma reflexão de que ele acontece nos ambientes mais informais e que talvez até alguns anos atrás a gente não fizesse essa leitura, né, de que a gente está aprendendo quando a gente está na fila de um cinema e a gente conhece uma pessoa e a gente está conversando, que a gente está aprendendo quando a gente está ouvindo um podcast, ou vendo um videocast, que a gente está aprendendo quando a gente está lendo um livro. Seja ele não só um livro relacionado à disciplina que você está estudando, mas um livro de literatura, um livro de romance, um livro de ficção, enfim. Então, são muitas formas, de aprendizado que extrapolam o ambiente, escolar, acadêmico, tá? Eu não tenho como falar de educação corporativa sem falar de educação de adultos, que é
o tema que é a ciência chamada de andragogia. Né? A minha formação base, como a Pamela trouxe, é em pedagogia. Né? Quando eu estava na universidade, eu descobri que existia uma habilitação que era a pedagogia empresarial. E aí eu falei, gente, o que é a pedagogia empresarial? Porque o meu ensino médio foi de formação de professores, né? Então eu nunca tinha ouvido falar de que a pedagogia possibilitava atuar em empresas, né? Mas naquela época eu já estava atuando, eu já tinha sido picada pelo bichinho do RH, e então para mim fez muito sentido, porque como eu, enquanto pedagoga, poderia contribuir para o ambiente organizacional, né? Na universidade, eu não tive essa cadeira, né, de andragogia. Não tem como a gente falar de educação, nas organizações sem entender essa ciência, porque a forma que o adulto aprende é diferente da forma que a criança aprende. E é importante quem atua nessa área, e a gente também, até para autoconhecimento, entender, né, o que que pode fazer com que a gente aprenda com mais facilidade e o que pode ser um impeditivo, o que pode nos atrapalhar nesse processo de aprendizado, tá? E aí eu preciso apresentar um outro autor para vocês, que lá em 1960 é o Michael Knowles. Ele pesquisa sobre a forma dos adultos aprenderem. Ele é o percussor, né, considerado o pai da andragogia, e ele traz alguns princípios que norteiam esse processo, de aprendizagem de adultos. Deixa eu tirar, não sei se a caixinha está em cima aqui para vocês, para mim está. Então, a imagem ela traz aqui, de uma forma bastante objetiva, né, quais são esses princípios de acordo com o Michael Knowles, tá? Então, o primeiro princípio, a necessidade do aprendiz do saber, né? Para o adulto, quando eu vou aprender algo, eu preciso saber o porquê que eu vou aprender, o que que eu vou aprender e o como. Senão, esse processo ele pode não ter o resultado esperado, porque a minha dedicação, né, ou a minha predisposição para aquele aprendizado, ela pode não se dar em sua totalidade, né? Então, o primeiro princípio, o adulto precisa entender o porquê que eu preciso aprender aquilo, o que que eu vou aprender e como que eu vou aprender. O segundo é o autoconceito do aprendiz, né? Aqui está muito relacionado, e vocês vão entender um pouquinho mais adiante, ao conceito e as pesquisas que Conrado fez ao longo desses mais de 20 anos, que é o autônomo, é o aprendiz como o grande, responsável pelo seu processo de aprendizado. O que que eu quero dizer com isso? Vocês são responsáveis pelo processo de aprendizado de vocês. Vocês têm essa autonomia de guiar esse processo. E aí surge o aprendizado autodirigido, onde eu, Juliana, sou responsável pelo meu processo de aprendizado. A gente está falando disso agora, em 2025. Conrado pesquisa sobre esse conceito há um pouco mais de 20 anos, e eu apresento para vocês uma ciência que foi descoberta em 1960, né? Então percebam que Knowles ele tá bastante, é um conceito meio atemporal, né? Porque ele lá atrás, em 60 ele já traz essa ideia da aprendizagem autônoma, da aprendizagem autodirigida, que só vem a se consolidar efetivamente, há mais ou menos uns 20 anos. Tá? O terceiro princípio é a experiência anterior do aprendiz. é, o adulto ele chega com muita bagagem, né, de vida, de experiência, né? Então, esses recursos, esses modelos mentais que a gente já traz, eles precisam ser levados em consideração na hora da gente pensar em um processo, né, em montar um treinamento. E se a gente for trabalhar o nosso autoconhecimento, na hora da gente escolher o que a gente vai aprender. O quarto princípio é a prontidão para esse aprendizado. Ele está relacionado à tarefa, né? Então, o que que eu vou conseguir resolver a partir daquele aprendizado? O que aquilo vai poder me desenvolver? Tá? Então, é muito importante para o adulto entender o que que ele ganha a partir daquele aprendizado. O quinto princípio ele está relacionado à resolução de problema, né, que é o que a gente chama de orientação para aprendizagem. O que é aquilo que eu estou aprendendo vai me ajudar a resolver um problema, tá? Ou
conseguir alcançar algo que desejo. E a motivação para aprender. Quando a gente fala de motivação, ele tem um caráter muito intrínseco, né? Porque ele está relacionado não só à recompensa, né? Eu vou participar de uma formação, de um curso e tal, o que que eu vou ganhar com aquilo? Mas não só de reconhecimento externo, né? Ele é muito intrínseco. E aí a gente pode até entrar numa resenha do propósito, né? Do que se conecta com o que eu acredito, com os meus valores, tá? Mas basicamente, então, são esses os 6 princípios que Knowles descobre quando começa a pesquisar, né? E cria então essa ciência que é relacionada à andragogia, que está ancorada ao ensino, né, ao aprendizagem de adultos, tá? Tudo bem até aqui? Estou indo rápido demais? Tá bom para todo mundo? Me sinalizem aí, tá? Ok, obrigada. Maravilha. Tá Tudo bom. bem. Ainda falando de Conrado, né? Conrado, ele é um eterno aprendiz, né? Como eu também me considero. E ele criou um livro que ele lançou aí junto, estava escrevendo na pandemia, né? Lançou em 21, que é o Lifelong Learnings. Esse livro é maravilhoso, eu convido a todos que tiverem oportunidade de lerem, porque ele tem uma linguagem bastante fluida. É, Quem trabalha com treinamento e desenvolvimento né, é muito importante ter aí acesso a esse material. O que ele traz aqui, né, alguns insights, é que todos nós somos capazes de aprender. Quando eu falo isso, eu me lembro muito da minha mãe. Me lembro da minha mãe falando que ela queria muito ter feito faculdade de letras. E aí, na época, né, eu já era adolescente, e eu lembro que eu falava para ela assim, mãe, mas por que que você não pode fazer agora essa... Ah, não. Ela tinha uns 40 anos na época, né? Ah, não, eu não tenho mais cabeça para isso, né? E acho que, em alguma medida, vocês também já ouviram isso, né? De alguém conhecido. Isso não isso já foi, esse paradigma foi quebrado, né? Em qualquer momento da nossa vida, a gente aprende, a gente está aprendendo. Óbvio que a neurociência está aí, ela comprova cientificamente que à medida que a gente vai aumentando aí a nossa idade, vai tendo uma redução, né, dos neurônios, mas isso não impede que a gente seja capaz de aprender. A gente só para de aprender o dia que a gente parte desse plano, né? Então, todos nós temos essa capacidade de aprendizado. Outro insight que ele traz nesse livro é que existem muitas fontes para aprender. São as pessoas, são as experiências que a gente vive, né? A internet está aí, né? A inteligência artificial está aí, né? Então são N possibilidades que a gente tem de aprendizado. A questão da disciplina, ela é muito importante porque a gente tem uma rotina bastante atribulada, com muitas demandas. E por hora, às vezes, a gente deixa esse momento de estudo ou de aprendizado, né? E aí eu estou trazendo para um olhar que perpassa o ambiente acadêmico, tá? Esse momento de aprender algo novo, a gente deixa ele, de repente, para o final do nosso dia. Só que ali no final do nosso dia, de repente, a gente já está com a nossa energia mais baixa. Então, a gente não, às vezes, coloca esse momento de aprendizado naquele filé mignon do nosso dia, né, onde a gente está ali com a energia mais em cima. Então, assim, criar essas disciplinas, criar rotinas, e aí a gente vai trabalhar, né, a questão de criar rotinas para o estudo formal e também para esse momento de aprendizado informal. O caminho é um só, ele diz, né? Aceitar e estimular a curiosidade. A curiosidade, ela é mola propulsora nesse processo de aprendizado, né? Como uma alavanca de crescimento e tornar esse aprendizado contínuo e autodirigido, ou seja, guiado, conduzido pela gente, parte importante e prazerosa da nossa rotina, né? Ela tem que ser fluida, ela tem que ser prazerosa, senão essa absorção ela acaba não acontecendo da maneira que a gente gostaria. Então, convido aí que vocês acessem esse livro. Ele até, já como spoiler, tá? Ele já vai lançar, ele já finalizou a escrita do próximo livro dele, que vai ter aí o título de Aprendizado Incidental. E aí depois, um pouquinho mais adiante, eu explico para vocês o que que significa esse aprendizado incidental, tá?
Então vamos lá, o que que é cultura de aprendizagem, né? A gente escuta, como eu disse, falar, né, sobre cultura organizacional, que é a cultura da empresa, que ela nasce a partir, né, do dono e ela de fato se solidifica e se torna uma cultura a partir do dia a dia, né, de como esses profissionais é, entendem essa cultura, respiram essa cultura e vivenciam no seu dia a dia. Tá? Só que quando a gente fala de cultura de aprendizagem, tem uma similaridade também, obviamente, né? Mas é como essa cultura da empresa, ela vive e entende o processo de aprendizagem, tá? Então, são as práticas que são organizadas para esse processo, né, de desenvolvimento dos profissionais, dos talentos. E aí a ideia é que essa cultura de aprendizagem, ela promova esse desenvolvimento contínuo dos profissionais na organização, lançando mão de ações formais e informais de aprendizado, entendendo que existe o conceito de aprendizagem autodirigida, que o colaborador ele também pode contribuir nessa jornada, escolhendo ali o que que ele também quer aprender. Óbvio que tem as demandas da empresa, né, mas há um equilíbrio, né, há uma intenção de equilibrar esses pratinhos. Tanto que, não sei se vocês já ouviram falar no PDI, que é o Percurso de Desenvolvimento Infinito, né, que é um plano que é montado para o colaborador, é, para que a gente pense, né, para que o colaborador, em conjunto com a empresa, possa pensar no que ele quer para a carreira dele, alinhado com as expectativas que a organização tem, e a partir desse desenho, né, do que ele quer, é, geram-se então os objetivos, as metas. A partir dessas metas são gerados os planos de ação. Ou seja, para atingir a meta X, o que que eu preciso fazer para chegar até lá? Ah, eu vou separar então a minha meta, uma das minhas metas vai ser me desenvolver no idioma do inglês. Tá, como que eu vou fazer para chegar lá? Ah, eu vou me inscrever num curso de inglês. Eu vou fazer 2 aulas por semana, 2 horas de aulas por semana, né? Então, eu tenho que colocar nesse plano de ação bem detalhado o que que eu faço para chegar naquele objetivo, tá? O nome comum, né, é Plano de Desenvolvimento Individual, mas dentro da proposta da cultura de aprendizagem, do lifelong learning, a gente chama de percurso de desenvolvimento infinito, e é assim que a gente trabalha na NEC, tá? Percurso de desenvolvimento infinito. Por quê? Porque se eu entendo que eu aprendo ao longo de toda a minha vida, faz muito mais sentido pensar em PDI como esse desenho, né? E eu vou gerando vários ao longo da minha vida, né? A gente aqui na NEC vai fazendo PDIs semestrais. É, E é muito sobre isso. Então, faz muito sentido para a gente pensar nessa nomenclatura de percurso de desenvolvimento infinito do que plano de desenvolvimento individual, tá? Então, a cultura de aprendizagem ela vai trazer isso. Como que a organização olha para esse processo de aprendizagem? Tem organizações que, de repente, vão estar mais ainda ancoradas no modelo de educação mais formal, e outras que já mesclam isso, né, que já têm os treinamentos formais, mas dão muito espaço a esse processo de aprendizado informal, né, as mentorias, as aprendizagens em pares, que a gente chama de peer learning, né, então tem todos esses métodos aí, essas estratégias que as empresas podem usar, tá? Aqui eu trago outro autor interessante, né, de compartilhar. Então, apresentei o Conrado Schlossauer, que é nosso, né, brasileiro. Apresentei o Noes, né, que é americano, que traz aí o pai da andragogia. E agora eu apresento um autor espanhol para vocês, que é o Luiz Pozo, em que ele vai trazer aí, a partir da cultura de aprendizagem, 4 grandes mudanças, né, que acontecem pós-chegada desse conceito, né, de cultura de aprendizagem autodirigida, de lifelong learning, que seriam informação versus conhecimento, né? Antigamente, e aí isso vai entregar um pouco a minha idade, né? Não faz parte aí da geração nem da Pamela nem do Douglas. Mas antigamente, como que eu estudava, né? Lá no meu primeiro segmento aí do fundamental, eu acessava as enciclopédias.
né? Eu não tinha Google naquela época, não tinha internet naquela época. Então, os nossos trabalhos eram baseados em pesquisas ou nas enciclopédias, né? Que existia até uma carreira que eram os vendedores de enciclopédias que iam de porta em porta vendendo. Eu tinha uma em casa, então eu acessava o mundo por ali. Ou indo às bibliotecas municipais ou às bibliotecas da escola para a gente fazer pesquisa, né? Então era trabalho em papel ao maço, e tal. Então imagina como é que as novidades, né, científicas, por exemplo, demoravam para chegar. Hoje é real time, né? Naquela época não. Então há uma mudança muito grande sobre o que é informação e o que é conhecimento, porque a gente o tempo todo é bombardeado de informação. Só que nem todas aquelas informações hoje em dia, né, a gente de fato pode entender que ela é real, né? Tem que se fazer uma análise, tem que se fazer uma curadoria, porque são muitas informações chegando. E aí, com isso, chega o fim das grandes verdades. Porque, como eu disse, antigamente demorava a se chegar, né? As pesquisas acadêmicas eram feitas, científicas eram feitas, as revistas eram lançadas, mas tudo isso demorava um pouco para se mudar, né? Então, hoje em dia, não. Não tem uma verdade absoluta. Hoje em dia a gente tem uma informação, já tem gente pesquisando e gerando outras hipóteses e comprovando outras hipóteses e gerando então outras verdades, né? Isso acontece de uma maneira muito acelerada. A terceira grande mudança é o aprendizado em redes, né? A gente se conectar com pessoas que também estão aprendendo sobre aquele mesmo conteúdo, né? Que são as comunidades de aprendizagem, e como que a partir dessa conexão com outras pessoas eu posso potencializar esse aprendizado e ajudar também outras pessoas a que potencializem também o seu aprendizado em determinado conteúdo a partir dessa troca. E o aprendizado contínuo, que é o lifelong learning, né? Então, são essas quatro grandes mudanças que, de acordo com o Pozo, nascem a partir da cultura de aprendizagem. Aqui, pessoal, como a gente já falou um pouquinho sobre cultura de aprendizagem, sobre lifelong learning, eu trago para vocês uma outra possibilidade, uma outra ciência que está sendo discutida e gerada, né? Que é a eutagogia. Então, eu falei sobre a pedagogia rapidamente, né, dizendo que aí está muito ancorada ao ensino de crianças, né? Quem determina esse aprender e como aprender é o educador. A andragogia, né, que está ali ancorada ao ensino de adultos, né? Quem determina o que aprender na educação formal é o educador, mas quem determina como é o aprendiz, tá? A gente já sabe, já falei aqui, que dentro desse conceito a gente amplia esse olhar, trazendo o conceito de aprendizagem, onde o aluno, né, onde o aprendiz, ele é o principal guia ali do processo, né? Está nas rédeas da gente guiar esse processo de aprendizado. E a eutagogia, que dentro de todos esses olhares e pesquisas, vai trazer que quem determina o que aprender e como aprender é o aprendiz, tá? Então tá tudo na mão do aprendiz. A gente decide isso. E imagina que quebra de paradigma e que tão difícil é para a gente, às vezes, quando nos colocam nessa posição. Ô, Tayane, é você que vai decidir o que você vai aprender. E aí a gente para e pensa assim, não sei, como é que eu faço isso? Porque durante toda a minha jornada, alguém me diz o que eu tenho que aprender, seja na escola ou seja na empresa. Então, como que eu quebro esse paradigma e entendo que, olha, mas eu também posso meter o dedo ali? Se eu digo que a carreira é do colaborador, por que que eu não posso ter poder de decisão do que eu quero aprender? Né? Então surge esse conceito da eutagogia que está muito ancorado a esse novo olhar da cultura de aprendizagem, do lifelong learning, da aprendizagem autodirigida. Tá? E aqui tem um outro conceito muito importante que também está ancorado à cultura de aprendizagem, que é o conceito 70-20-10. Aqui outros autores surgem, ele foi desenvolvido esse conceito, né, por Morgan McCall, por Robert
outro trava-língua aí, estou trazendo muito trava-língua para vocês, né? Eittinger e Michael Lombardo, em 1990. Esse conceito, né, esses autores entenderam o seguinte: para que o processo de aprendizado possa acontecer, né, a gente tem aqui 10% que está baseado no aprendizado formal. Treinamentos, workshops, seja treinamentos presenciais ou e-learning, enfim. 20% na aprendizagem social, né? Nós somos seres sociáveis, né? A gente precisa se relacionar com o outro. Então, está baseado ali no quê? É no feedback que eu recebo do meu gestor ou do meu par, né? Que está ali estudando comigo, na interação, na partilha, né? Então, o aprendizado em redes, ele vai propiciar isso. E 70% ele está baseado no quê? No mão na massa. É fazer, são as experiências que eu vivo. Então, quando eu leio um livro, quando eu aprendo algo novo, é importante que eu experiencie. Então, percebam que desse processo, segundo esses autores, 70% está ancorado no fazer, para que eu consolide aquele conhecimento. Tá? Então, isso faz muito sentido. E aí, quando a gente tem programas de mentorias em empresas, ou o próprio aprendizado em par, né, onde a gente está ali junto e a gente está fazendo, o job rotation também, fazendo giros dentro da empresa, experienciando outras áreas, outros setores, é muito interessante, tá? Porque ajuda nessa consolidação do aprendizado. Aqui outro autor que eu sou fã, não tive ainda a oportunidade de conhecê-lo presencialmente, que é o Alex Bretas. Ele pesquisa muito sobre esse aprendizado autodirigido, né? Ele hoje é uma referência nesse tipo de aprendizado aqui no Brasil, e aí ele traz alguns olhares, né? Que são os seguintes, né? Quando ele fala em aprendizagem autodirigida, ele fala em comunidades de aprendizagens. Então, ele traz o conceito de comunidade, ou seja, esse lugar onde as pessoas vão se conectar umas com as outras, né? E também há um propósito em comum, né? Então, essas pessoas querem aprender sobre determinado assunto. São fontes de pertencimento, significado e criação de valor individual, obviamente, mas também no coletivo. A aprendizagem, né, que aí tem muito a ver com o que Conrado traz, eu apresentei para vocês lá no início, que é seguir o fio da própria curiosidade. Olha, de novo a palavra curiosidade dentro do processo de aprendizado. Ou seja, botar para fora o conhecimento construído, fazendo algo melhor do que antes, né? Então, lembra da fala lá do Conrado, né? A partir do que eu aprendo, eu gero uma performance melhorada. E aí, de novo, né, pessoal, ele pode gerar uma performance melhorada ou mudar a forma com que eu penso determinado assunto, tá? O autodirigido, né, que é o quê? Conduzir o próprio caminho. Eu sou responsável pelo meu processo, eu tenho essa autonomia de assumir a responsabilidade por esse aprendizado, tá? Enriquecendo a própria vida, né, e a dos outros que estão ali ao meu redor. Então, tomar decisões e agir sem se submeter, entendendo que é possível sim vocês terem as rédeas desse processo de aprendizado. E aí, a gente já falou um pouquinho, né, sobre o que é o conceito de lifelong learning. Como o nome já diz, é um aprendizado ao longo da vida. A gente pode aprender em qualquer fase, em qualquer idade, em qualquer momento, e de diferentes maneiras, tá? Sem dúvida, hoje é um grande diferencial para os profissionais que conseguem entender o que é, né, na essência, o lifelong learning e viver isso na prática. A gente tem vivido momentos aí de grandes transformações, né? A IA chega com tudo. Com a chegada da IA, né, muitos debates acontecem por aí, porque muitas profissões vão deixar de surgir para dar espaço a novas profissões, que a gente ainda nem sabe quais são. E aí, a capacidade que a gente tiver de se adaptar, ou seja, de se qualificar e de se requalificar, né, ou seja, de conhecer novas
possibilidades, né, ter novos conhecimentos, é que vão fazer com que a gente consiga garantir a nossa empregabilidade. Então, estar aberto a esse aprendizado, tá, contínuo, vai fazer muita diferença. Aqui eu trago para vocês, eu apresentei o Conrado e o Alex, certo? Os dois criaram esse conceito, essa metodologia, que é chamado de CEP mais R. Essa metodologia, né, tanto o Conrado quanto o Alex, eles dizem o seguinte: eles vão resumir as principais fontes de aprendizagem que eles pesquisaram ao longo desses anos, e que passam, né, quando a gente passa pelo processo de aprendizado, a gente deveria passar por eles. Eu vou falar aqui, não é uma ordem, a gente pode passar em diferentes momentos, mas eles dizem que a gente passa por isso, né, por esses processos, para conseguir alcançar o aprendizado de maneira assertiva, né, efetiva. Então, sempre que queremos aprender algo, nós vamos buscar em algum lugar, né? Essa é a fala aí do Alex. E aí eu quero apresentar para vocês esse conceito, né? Essa metodologia do CEP mais R, que a gente acaba experienciando no nosso dia a dia de aprendizado e que às vezes a gente nem para pensar, a gente não sabe que a gente está passando por aquilo, né? Então, a primeira coisa são os conteúdos, né? Eu preciso fazer uma curadoria, que a gente chama, do que eu quero aprender e como que eu vou aprender, né? Então, eu quero aprender um determinado conteúdo, eu vou buscar onde? Eu vou assistir no YouTube, eu vou ler livros, eu vou ver artigos científicos, eu vou ver um podcast, eu vou assistir um TED. Onde que eu vou buscar? Eu preciso fazer essa curadoria, tá? Depois, eu preciso pensar nas experiências, como que eu vou experienciar esse conteúdo, né? Eu fiz a curadoria, li o livro, ou assisti o YouTube, o que que eu vou fazer? Como que eu vou experienciar isso? Eu vou buscar uma aprendizagem para uma troca com um colega? Como que eu vou praticar aquilo que eu aprendi, né, para eu ter a possibilidade de errar e fazer de novo? Eu vou colocar a mão na massa e aí esse processo vai acontecer, né, com fluidez. As pessoas, né, quem serão as pessoas que eu vou escolher para isso? Eu vou buscar uma mentoria, então eu vou escolher um mentor, eu vou buscar um especialista, eu vou buscar ferramentas que possam me apoiar, né? Então, eu vou fazer lá uma técnica de aprendizagem e vou pedir um feedback do meu colega. Como que eu vou escolher, né? Que pessoas vão me ajudar nessa jornada? E, por fim, as redes, né? A gente falou de redes em slides anteriores, né? Na fala lá do esposo, e uma das transformações que aconteceram aí a partir da cultura de aprendizagem. E aqui está explicitado, né? Que são as redes. Então, eu vou buscar uma comunidade de aprendizagem que fale sobre aquele conteúdo que eu estudei, que eu acabei de estudar. Então, eu vou buscar essa comunidade para ampliar esse meu conhecimento, para propiciar essas trocas. Vou acessar fóruns, né? Vou buscar redes de contatos que também pesquisem sobre o mesmo tema que eu acabei de estudar e de pesquisar, né? Então, essa é a ideia, tá? C de conteúdo, E de experiência, P de pessoas, mais redes, né? Mais essa conexão, tá? Faz muito sentido. Quando a gente estuda, a gente experiencia isso. Oi, Dayana. Ai, desculpa te interromper. É que eu vi ali no slide. O que que seria buddies? Buddy. É. Buddies, a gente tem isso na NEC, né? São os tutores, né? Ah, tá. São pessoas que vão nos ajudar nessa jornada, né? Tem a terminologia em inglês, tem também aqui no português. Lá a gente tem um programa que se chama Anybody, que são os tutores que ajudam nessa jornada, pessoas que já têm um conhecimento dentro daquele segmento e que vão ajudar esse profissional, né, a ampliar ali o seu conhecimento. Ah, entendi. Tá bom, obrigada. Nada. E aqui, pessoal, como eu gosto de trazer, né, não só autores que possam embasar a minha fala, né, mas também o que está rolando na atualidade. E aí a gente tem, saiu do forno no início do ano o relatório aí das 10 habilidades com maior índice de crescimento até 2030, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. E faz muito sentido trazer para vocês, para reforçar a fala que eu tive agora há pouco, sobre a gente abrir a nossa mente, de que o mundo está mudando, né? E muitas possibilidades vão surgir, e a gente precisa ter
essa mente aberta de aprender a aprender constantemente, tá? Então, de acordo com esse relatório, é, até 2030, essas habilidades, né, ou essas áreas vão crescer muito. IA e Big Data, não é novidade, né? A gente está acompanhando isso. Redes e cibersegurança. A gente está falando aqui com um grupo que está iniciando uma jornada nessa área, né? Redes e segurança cibernética, criatividade, resiliência, flexibilidade, agilidade. A pandemia, ela trouxe para a gente gerou, obviamente, né, que a gente ficasse muito ansioso. Eu até brinco, quem não é ansioso hoje, né? Mas a questão da resiliência foi uma palavra muito chave dentro do processo da pandemia, né? E não é diferente quando a gente olha para esse mundo tão acelerado que a gente está vivendo, né? Então, a resiliência é aprender a ser resiliente, a entender os processos de mudança, se adaptar, e aí a flexibilidade está aí, e que esse processo aconteça de uma maneira rápida vai ser importante. E aí eu marquei, né, a curiosidade e a aprendizagem ao longo da vida também como uma habilidade super importante até 2030. Curiosidade, de novo, né, pessoal? Ela é a mola propulsora aí para gerar aprendizado. Né, quando eu tenho essa curiosidade, né, é algo que eu quero aprender, que eu quero descobrir. E a aprendizagem ao longo da vida, desculpa, é isso que eu falei para vocês, né? A gente precisa entender que se eu não tiver essa habilidade de aprender a aprender, eu posso ter dificuldade em manter a minha empregabilidade em um mundo que está constantemente acelerado, tá? Liderança e influência social, gestão de talentos, pensamento analítico, gestão ambiental, né? Então, a gente pode trazer aí até conexão com o ISG, né? Que a gente traz aí a questão da influência social, né? Que traz a questão do olhar também para a questão ambiental, tá? Mas aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado e mostrar para vocês de que o mundo, né, porque esse relatório é um relatório que faz uma pesquisa em vários países do mundo, olham para essa questão do aprendizado. E atenção, né? E trago aqui com atenção mesmo, porque vai corroborar um pouco da minha fala, é, alguns slides anteriores. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, 78 milhões de novas oportunidades de emprego surgirão até 2030. 78 milhões, eu não estou falando de 78 posições, não, 78 milhões de posições. Mas é preciso melhorar a qualificação das forças do trabalho urgentemente. E como é que a gente melhora isso? Como é que a gente desenvolve isso? É através da aprendizagem, né? Através da formação. Tendências mundiais em transformações, como tecnologia, economia, demografia, transição verde, devem gerar 170 milhões de novos empregos até 2030, destituindo, ou seja, eliminando 92 milhões de outros. Eu falei isso para vocês anteriormente, né? Então, algumas posições elas vão deixar de existir para darem espaço a novas posições e muitas que a gente nem sabe quais serão. E para isso, né, existe uma terminologia que se chama upskilling e reskilling, que é me requalificar e me qualificar, tá? Então, não só é, requalificar aquele conteúdo que eu já sei, então eu vou estudar para aprender o que que tem de novo sobre aquele conteúdo, mas de aprender novos conteúdos, aprender novas abordagens, tá? Isso faz sentido, porque para que eu consiga manter minha empregabilidade, eu preciso estar olhando o que está acontecendo no mundo, quais são as posições que estão surgindo, o que se conecta com o que eu tenho de talento e acredito, e busque esse aprendizado contínuo, tá? Tudo bem, pessoal. Agora a gente passa por um outro momento que a gente vai mergulhar um pouquinho para entender como que a gente aprende. Então, eu fiz uma abordagem trazendo um pouco do conceito de cultura de aprendizagem, né, de como que a gente... Oi, Marlon. Bom dia, Juliana. Bom dia. As perguntas a gente deixa para o final, pode ser? Eu vou abrir um espaço para perguntas, sim.
Mas se você já quiser fazê-las, fique à vontade. É que eu já tenho vários. Tá, então você quer deixar para o finalzinho? Acho que É, sim, é melhor. Senão a gente vai então tá voltar bom. muito lá no início. Perfeito. Então, como eu disse, né, a gente falou sobre cultura de aprendizagem, conceito de educação e aprendizagem, né, a gente falou sobre o lifelong learning, a gente apresentou os conceitos de andragogia e otagogia, né, sobretudo, o que deixando claro aqui, né, pessoal, que a gente é o responsável pelo nosso processo de aprendizado, tá? E agora a gente vai conversar um pouco sobre como que se dá esse processo, como que a gente aprende. E aí, quando a gente fala de aprendizado, eu não vou mergulhar na neurociência, porque é um conceito extremamente denso, mas a gente entende que esse processo de aprendizado acontece dentro de um negocinho que a gente tem aqui que se chama cérebro. E aí a neurociência, ela se debruça e ela vem se debruçando a pesquisar como que se dá esse processo dentro do nosso cérebro, tá? Então, quando a gente fala de neurociência, né, existe algo que acontece no nosso cérebro, que é a plasticidade cerebral. O que que isso quer dizer? O nosso cérebro ele vai se modificando em contato com o ambiente durante toda a nossa vida. E a gente vai aprendendo desde bebê, né? O tempo todo. E aí o nosso cérebro vai passando por esse processo que é chamado de plasticidade cerebral. É a interferência do ambiente no nosso sistema nervoso que vai causando essas mudanças anatômicas e funcionais no nosso cérebro. E aí, quando a gente fala de aprendizado, a gente tem que ir num lugar aí que a gente chama no cérebro de memória. A memória, ela é mais efetiva na associação com o conhecimento já adquirido, que a gente chama de sinapses cerebrais. Então, o que acontece? De repente, você viu um conteúdo em um determinado momento da sua vida e ele ficou lá armazenado no seu cérebro, na sua memória. E aí, quando você tem contato mais adiante com um novo conteúdo e que esse conteúdo menciona algo que você já acessou no passado, você faz a conexão. E aí, essa conexão, essas sinapses ajudam nessa solidificação do conteúdo que já foi adquirido pelo novo que você está recebendo naquele momento, tá? Então, podemos simplesmente, quando a gente fala de memória, a gente pode simplesmente decorar uma nova informação e ela vai ficar ali num registro que a gente chama de memória de curto prazo. Ou a gente criar essas sinapses e ela ir lá para outra caixinha que a gente chama de memória de longo prazo, tá? E aí a gente pode conhecer um pouco, né? Eu falei no início que iria apresentar algumas ideias, né? De técnicas, algumas técnicas que podem nos ajudar nesse processo de aprendizado, como que a gente aprende melhor. Só que antes de apresentar essas técnicas, eu vou trazer outro autor trava-língua para vocês, para a gente entender de quando a gente fala um pouco de processo de aprendizado, de memória, que acontece no nosso cérebro, né? E com esse momento que a gente vive de tudo muito rápido, né? A gente não tem muita paciência, de esperar, né? A gente vai lá no Reels do Instagram ou no TikTok, são pílulas de minutos. E aí, quando a gente vai ler um livro ou quando a gente vai ver um vídeo, em determinados momentos a gente se perde porque a gente não está tendo mais a paciência de aguardar para ver um vídeo, sem botar em 2x, por exemplo. E esse é um exercício que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Porque senão a gente fica muito no superficial. Se a gente só vê vídeos de 2 minutos, como que eu aprofundo um conhecimento ali? Né? Se eu não tenho paciência de assistir um vídeo de 30, de trocar com um colega uma conversa que leve 1 hora, como que eu vou conseguir me aprofundar naquele conteúdo, né? Isso dá uma outra resenha, né? Mas é só para trazer um pouco para vocês do que acontece no nosso cérebro. E aí, em 1885, olha, bem novo, né? Bem novo, lá no século passado, um psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus, ele foi pioneiro nos estudos de memória. E aí ele cria a curva de esquecimento. Nessa curva de esquecimento, ele aponta que quanto mais o tempo passa, mais nós esquecemos do que foi estudado.
E ele desenvolve, então, uma representação gráfica que elucida isso, tá? E eu trago essa representação para vocês. Essa curva do esquecimento, o que que ele mostra, né? Que segundo o Ebbinghaus ele apresenta. Estou aprendendo aqui, eu estou com 100%, né? Estou aqui em real time, estou com 100% desse conteúdo, tá? Imediatamente. 20 minutos passaram, esse conhecimento ele já caiu para 58%. Passou 1 hora, 44. 9 horas, 36. Um dia, 33% que eu absorvi na minha memória. 2 dias, 28%. 6 dias, 25%. E 21 dias, 31. Desculpa, 31 dias, 21%. Isso é bastante importante, né? Da gente pensar e de refletir sobre. Porque se eu vou perdendo essa memória, né, esse conhecimento ao longo do tempo, como que eu posso fazer para manter ele vivo, tá? Então, isso acontece com a gente se a gente não retoma aquele conhecimento, se a gente não cria estratégias para aquele conhecimento, tá? Aqui eu começo a trazer algumas ideias de técnicas que a gente pode utilizar para essa memorização, tá? A gente tem a técnica da repetição espaçada, que a gente pode fazer com os flashcards físicos ou temos aplicativos, temos, né, tecnologia aí para utilizar, que eu trouxe uma delas, né, que é o Anki, em que vocês podem usar essas técnicas. Como que funciona, né, a técnica de repetição espaçada? Imagina que eu estou aprendendo inglês, vou seguir com o inglês, tá? Que eu trouxe mais adiante, mais para trás, né? Então, estou lá aprendendo o idioma, eu vou criar flashcards, vou criar papelzinhos, ou vou colocar no aplicativo, colocando ali as palavras, né? Então, hello, botei na frente e significa o quê? Olá, né? Então, é, ah, good morning significa bom dia, eu vou escrevendo em cada cartãozinho as palavrinhas que eu estou aprendendo, né? Primeiro ponto, primeira caixinha, eu estou lendo ali. Então, hello, olá, good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde, good night, boa noite. Beleza. Então, já li ali os flashcards. Passou um dia, eu vou olhar lá. O que hello significa o quê? Significou lá. Good morning, consegui responder tudinho, né? Então, já passo para a caixinha 2. Vou acessar aquele conteúdo uma semana depois. Acessei aquele conteúdo, hello, esqueci. Volto lá para a primeira caixinha. Começo o processo todo de novo. Repito, decoro, consegui decorar, no dia seguinte revejo, acertei, passo para a semana seguinte acertei, dou um espaçamento maior, e assim eu vou escalonando até completar um mês. Agora, sempre que eu esqueço, eu posso estar na caixinha número 4. Eu posso já ter passado, já está quase chegando ali, estou no 20º dia. Eu esqueci, eu volto lá para o início e faço o processo todo. No dia seguinte, repito, dou um espaço de uma semana, dou um espaço de 15 dias, vou para 20 e 30. Então, eu vou criando isso no aplicativo, você já tem fluido, né? Já faz mais rápido. No físico, você que vai criar esse processo, tá? É uma técnica. A gente tem também uma outra técnica, que é também bem conhecida, que é o mapa mental. O mapa mental, a gente vai criar elementos que sinalizem aqui para o nosso cérebro, né? Ele vai ali visualizar e vai fazer as conexões. Então, li um livro. Criei um livro, criei um resumo, né, um mapa mental aqui do livro que eu li. Então, eu coloquei lá, li um livro, tópico, plano de negócios. Dentro do plano de negócios tem a temática lucro, time, estratégia, ideias, marketing, produto. Além de eu criar essas ramificações, tipo uma árvore, eu vou colocar cores, mais um estímulo eu estou dando para o meu cérebro. Lucro associado à cor rosa, e aí eu crio uma imagem que está associado ao gráfico. Perceba que eu estou forçando o meu cérebro e trabalhando ele a partir de vários elementos, tá? Fiz o mapa, no mapa eu estabeleço, além do tópico, cores
e figuras para lembrar daquele conteúdo, tá? Então, é a gente trabalhar de maneira estratégica para que o nosso cérebro, que é bastante inteligente, mas recebe muita informação, ainda mais nos dias de hoje, possa garantir que aquele aprendizado estabeleça as conexões, tá? Gosto muito dessa técnica, inclusive. Técnica de autoexplicação. Essa técnica de autoexplicação, ela vai consistir em quê? Eu vejo ali o acesso ao conteúdo, né, que eu quero, seja assistindo um vídeo, lendo um livro, um videocast, podcast, enfim. Acessei, fiz um treinamento, acessei aquele conteúdo, depois eu tento explicar aquele conteúdo para um amigo, para um parente, do que eu aprendi. E aí, depois que eu explico, né, que é quase uma aula, eu coloco aqui, isso vai ajudar, uma vez que a gente verbaliza, a gente está devolvendo para o nosso cérebro aquela informação que a gente aprendeu. E depois a gente tem a oportunidade de receber o feedback do colega ou do parente. E aí, a partir do feedback que esse colega trouxer, eu vou saber se eu consegui explicitar aquilo de fato, ou não, ou se eu vou precisar revisitar de novo o conteúdo, porque não está claro ainda para mim, eu não estou conseguindo explicitar aquilo ainda. Já ouviram falar que a gente aprende enquanto ensina? É isso, tá? Então aí a gente volta para aquele conteúdo, se foi o caso da gente ir, não foi nada disso, o Marlos, que eu falei, nada disso. Então vou ter que voltar para o conteúdo, depois te chamo de novo para fazer a explicação novamente. E é esse o exercício, tá? Agora a gente entra numa outra parte que é essa, gente. É muito tranquila. Gestão do tempo nos estudos, né? Aí eu trago essa tirinha aqui. Não sei, acho que ninguém passou por isso, né? Vocês já se sentiram assim? Acho que não, né? A tirinha, o menininho fala para a mãe, é o menininho, né? Hoje as pessoas não têm tempo para pensar, filho, a mãe fala para ele. E ele diz: que pena, porque se pensassem, teriam tempo. A gente já parou em algum momento e pensou assim: meu Deus, 24 horas não está dando conta, eu não estou dando conta. Não estou dando conta. Estou dormindo pouco e não estou dando conta. Precisava o dia ter 32 horas. Será que o dia precisava ter 32 horas ou a gente é que não está conseguindo gerir esse tempo, né? Agora a gente entra aqui, gestão do tempo e estudos, né? Porque é a pauta aqui da nossa conversa hoje. Como é que eu estou no tempo? Tá ótimo. Aqui, o convite é como que a gente aprende a gerir melhor o nosso tempo, né? E ganhar produtividade nos estudos, no trabalho, na vida pessoal, né? Porque nós somos seres holísticos. Não existe só a Juliana gestora de gente gestão, não existe só a Juliana mãe da Alice Bi e Júlia, não existe só a Juliana mestranda lá em administração, né? É um combo, né? Isso ficou muito claro. Acho que a outra coisa que a pandemia trouxe para a gente foi aquela ideia de que o profissional entra na empresa, ele tem que deixar os problemas de casa fora, e que ele chega em casa e ele tem que deixar os problemas da empresa na empresa, isso caiu por terra, né? Porque não dá. Nós somos um só, né? Então a gente precisa equilibrar, óbvio, né? A inteligência emocional é isso, né? Como que a gente vai gerir melhor essas nossas emoções. Mas falando aqui da gestão do tempo, então a gente vai conhecer um pouquinho de algumas dicas que a gente pode lançar mão para gerir melhor o nosso tempo e estudar com estratégia, tá? Então, primeiro ponto, analisar nossa rotina. É analisar nossa fotografia, ver como é que está a nossa vida hoje. E sendo bastante sincero com a gente mesmo, né? Como é que está a nossa rotina hoje? E aí vamos escrever. Como é que tá? Tá, via fotografia. E tá muito confuso isso aqui, eu preciso ajustar, tá? Tem as tarefas definidas, né, na sua rotina. Isso é muito importante. E aí a gente tem que escrever mesmo, tá? É importante também para o nosso cérebro escrever e a gente visualizar aquilo. Faça pausas programadas. É importante.
Não adianta a gente ficar de 8 da manhã até 8 da noite sentado estudando direto. Se a gente não fizer pausas programadas, o nosso cérebro é inteligente, mas ele também, quando é levado a uma sobrecarga muito grande, ele para de absorver da forma que ele estava absorvendo no início. Então, fazer pausas, levanta, vai tomar uma água. Ou se você é como eu, da turma do café, levanta, vai tomar um cafezinho, né? Dá ali uma esticada nas pernas, dá uma voltinha ali e retorna, tá? Usa a agenda. A agenda é importante, seja ela física, seja ela digital, como você queira. Aí eu brinco que é a gosto do freguês. Mas se a gente está falando de disciplina e de gestão do tempo, se eu consigo colocar isso numa agenda, vai facilitar para mim, tá? Saiba quanto tempo você precisa para cada tarefa. A gente não está acostumado a fazer isso. Eu sempre que falo disso me lembro de um professor do mestrado. A gente tem que ler muito artigo em que ele me dizia assim, para os alunos todos, tá? Vocês já pararam para contabilizar quanto tempo que vocês demoram para ler os artigos? Para ler um artigo? Mas ler com estratégia? Ninguém tinha feito isso, ninguém tinha estimado isso. E eu uma delas, inclusive, tá, pessoal? O pessoal não tinha estimado. A gente não foi educada a isso, né? Então a gente vai fazendo as coisas, vai fazendo, vai fazendo. A gente determina ali, estima quanto tempo que eu preciso gastar, porque se eu quero fazer uma agenda, se eu quero criar uma rotina, vocês concordam que isso vai ajudar? Faz sentido ou não? Tá? Então tentar estimar o que eu vou gastar em cada tarefa do meu dia. Ah, é engessado, Juliano? Não. Nenhum planejamento é engessado, ele pode ser ajustado, tá? Vamos para as dicas? Determinar um espaço adequado para estudar é importante, tá? Se eu passo longo período estudando e eu não estou sentada numa cadeira, né? Eu estou de repente sentada na minha cama com um notebook, como é que vai ficar minha coluna no final do dia? Como é que vocês acham? Eu que já não sou dessa nova geração, né? Porque eu já entreguei que eu estudava com enciclopédia. Então, vocês imaginam, a pessoa passou dos 40, já começa a doer uma lombar aqui, uma outra coisinha ali. Imagina se eu fico estudando dessa forma na cama, né? Então, assim, eu preciso ter um local adequado, com uma cadeira, né, uma mesa. A questão ergonômica, às vezes a gente pode achar que é uma bobeira, mas ela impacta, né? Então, determina um espaço adequado. Combina com a família, né? Olha, nesse período que eu estou estudando, porque aí, de repente, para evitar de ter ali as interferências, né? Criança entrando, alguém chamando, enfim, naquele momento de estudo. Então, faz os acordos, né, com a família, isso é importante. A família vai ser ali um grande incentivador. Estabelecer horários para estudar, né? E aí o Conrado ele tem uma fala muito interessante, que é aquilo que eu trouxe, né? Não deixa para separar o momento de aprendizado lá para o final do dia, que eu disse até no início da nossa conversa. Separa aí um filé mignon. Você merece isso, né? É um momento de prazer, o aprendizado. Então separa aí um momento para isso. Então, estabeleça um horário, né? Qual é o período que você vai estudar? Vocês estão nesse momento, né, de início de jornada, vocês vão ter ali o horário de vocês da formação, mas de repente vocês vão estabelecer também horários extras para esse complemento, tá? Mas estabeleça, crie esses blocos. Lembre de dar as pausas, né? Então, tudo isso para que você possa potencializar essa absorção desse conteúdo, para que esse aprendizado consiga acontecer de maneira fluida. Dormir bem, né? Parece que a gente às vezes não olha muito para isso, né? Ah, mas Juliana, olha, não dá. Como é que eu vou dormir bem? Né? Eu tenho filho, trabalho, estou estudando, estou iniciando um novo desafio. É importante. A falta de sono, ela atrapalha a nossa cognição, que é a capacidade aí de aprendizado. Tá? Ah, uma vez ou outra eu precisei extrapolar um pouco. Não vai ser essa viradinha que você deu que vai atrapalhar todo o processo. Mas se isso se torna uma rotina, gente, não tem como. Não tem como. O nosso cognitivo,
ele é afetado pela falta de sono, pela falta de uma alimentação, tá? Então, são vários fatores, né, que o nosso corpo é uma máquina, que impactam nesse processo. Então, o sono, ele é muito importante. Procure também dar uma priorizada nesse momento, tá? E aí a gente tem várias possibilidades, né, de fazer a tal da higiene do sono, porque, de novo, esse aparelhinho aqui, né, ele é maravilhoso, ele resolve muito a nossa vida, mas a gente leva ele até para a cama com a gente. E aí, essa exposição à tela, no momento em que você vai dormir, demora você poder ativar sua melatonina, né, que é o hormônio aí pro sono. Então, é importante a gente fazer a higiene do sono, né? É um exercício que eu convido a todos a fazerem, né? Vamos deixar o celular lá na cozinha, algum outro. Não vamos levar para o quarto, não. Uma hora antes de dormir, a gente já vai tirando a exposição de tela, tal, e aí a gente consegue ter uma qualidade no nosso sono. A alimentação também é super importante, né? Imagina vocês que eu adoro comer, né? Brinco, meu sobrenome Sarti, descendência italiana, a gente adora comer. Eu brinco, eu sou Sarti, comilona. Mas eu vou comer uma feijoada e tendo uma aula na sequência, será que isso vai dar certo? Tem chance de dar certo? É bem provável que não, né? Porque aí eu vou estar com o meu estômago bem cheio, ele vai estar trabalhando ali bastante, e aí vai me dar aquele momento, aquele soninho pós-almoço. Como é que vai ser a minha absorção ali, né? Então, é bastante importante que a gente também entenda que há alimentos, inclusive, que nos ajudam a deixar aí o nosso cérebro ainda mais potente, né? Então, alimentos aí ricos em ômega 3, né? O peixe, né? Então, tem várias vários tipos de alimento que podem contribuir também nesse processo. Mas, em resumo, é um cuidado também nesse momento do que a gente coloca no nosso prato e que pode ajudar ou atrapalhar no momento do nosso aprendizado, tá? Atividade física, super importante também, né? Tirar um momentinho, mas Juliana, você está colocando mais atividade para mim? Eu já estou aqui louco ou louca pensando como que eu vou montar essa minha rotina, como que eu vou conseguir, eu tenho que dormir, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, como é que faz tudo isso? É priorizar, né? É investir um tempo. De repente eu não vou conseguir todo dia, mas será que dá para a gente separar 2, 3 vezes por semana para dar uma caminhada? É importante, tá? É, como eu disse da pausa, né, da gente estar estudando continuamente, dar pequenas pausas, é, todos esses processos aqui trazidos, alimentação, sono, atividade física, vão fazer com que a gente esteja com a nossa mente mais tranquila, né, com o nosso corpo mais equilibrado, e isso seguramente faz com que a gente consiga ter um processo de aprendizado mais satisfatório, tá? Então, não é só para aprendizado, é para a vida, né? Investir em atividade física, em alimentação, buscar essa qualidade é para a nossa saúde e vai também para a saúde do cérebro, tá? Aqui eu trago uma outra atenção aí, gente. Vocês já ouviram falar no CVC? Cuidado com o CVC. Não é aquela agência de viagens, não, tá? Cuidado com o CVC. O CVC é o círculo vicioso do conhecimento. Quando eu fui apresentada a isso, eu falei, caramba. Mas eu faço isso muito. As pessoas fazem isso também. E eu comecei a me olhar, né, a fazer uma autoavaliação. O que é isso? A gente está num mundo onde as informações estão aí. E a gente fica também com aquela sensação de que eu preciso acompanhar tudo, porque senão eu vou ficar fora do mercado ali, né? A gente tem que fazer isso com cuidado, né? Nem 8 nem 80. Porque imagina vocês que se eu estou lendo 3 livros ou fazendo. Vamos botar no bolso agora. Investir em 2 treinamentos. Investir financeiramente, tá? Tempo e dinheiro. Investir em 2 treinamentos. Estou fazendo 2 treinamentos ao mesmo tempo. Chegou no final, eu não coloquei nenhum deles em prática. Não fui colocando ao longo do treinamento. Acabou o treinamento, eu não coloquei nada em prática. Será que o aprendizado aconteceu? É a primeira pergunta.
Segundo, gastei dinheiro e tempo, investi tempo e dinheiro e não usei. Então, será que não vale eu ter uma estratégia lá na minha curadoria, lá no CEP mais R, de escolher um treinamento, fazer por vez? Faço um treinamento, vou colocando em prática, mão na massa, 70, 20, 10. Vou colocando a mão na massa para consolidar esse aprendizado, porque aprendizado é experiência, aprendizado é fazer. Então, cuidado com isso, tá? Porque a gente cai nisso frequentemente. Então, vocês terem conhecimento de que isso existe, e no momento em que vocês caírem, vocês falam assim: opa, peraí, deixa eu dar uma recuada aqui que eu estou entrando no CVC. E se eu entrar no CVC, eu já sei qual vai ser o resultado. Eu quero isso agora? Não, não tenho tempo para isso. Então, vamos lançar a mão com estratégia, tá? Não adianta a gente ler muitos livros, fazer muito curso e no final das contas a gente não colocar nada em prática. De novo, aprendizado é experiência. E a gente só ganha essa experiência fazendo. E aí o erro vai fazer parte desse processo. A gente vai errar, vai fazer de novo, e é a partir daí que o aprendizado vai acontecendo, tá? Aqui, gente, a minha formação base é pedagogia. Amo o Paulo Freire. Para mim, ele falar em educação, não tem como não falar dele, ele é maravilhoso. E principalmente quando fala de educação de adultos. E aí, outro dia, eu estava repensando um pouco a minha trajetória acadêmica. E quando eu fiz pedagogia, eu me apaixonei pelo EJA, Ensino de Jovens e Adultos. E o Paulo Freire foi o grande pai do EJA, né? Olha que citação que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje aqui, tá? Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e não ensino. É sobre isso, né? Então, assim, eu termino a minha fala com essa citação que para mim diz muito sobre o que eu acredito sobre o processo de aprendizagem, sobre o processo de educação. E eu agradeço, vou abrir aqui agora o espaço para as perguntas. Eu espero que essa minha fala hoje tenha contribuído um pouquinho para a jornada de vocês. Obrigada, pessoal. Marlos, você que levantou a mão, fique à vontade. É, vou ter que fazer um. Até que horas nós temos aqui? Olha, nós temos até 11 horas. Bom, pois é, então eu vou tentar ser rápido aí. Primeiro, Juliana, eu queria te parabenizar. Eu acho, na minha opinião, que eu nunca assisti uma palestra tão estruturada tecnicamente, com um tema tão maravilhoso para fazer valer meu sábado. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico muito feliz com o feedback. Primeiro, o tema cultura de aprendizagem, potencialize sua forma de aprender, é sensacional para qualquer fase da vida. E na técnica de estruturar sua apresentação, que eu achei linda, que eu acho que a gente tinha que pegar esse troço e copiar, assim como o concurso, você começou definindo o objetivo. Isso é maravilhoso. A gente sabia onde queria chegar nessa tua palestra. E você fez isso com muita maestria. Você, na sequência, você discorreu por embasamento técnico. Você mostrou as teorias, mostrou os conceitos. Pô, espetáculo. Depois você veio para a parte técnica, para a parte de aplicação propriamente dita, né? Você falou das técnicas de aprendizado, você falou sobre a gestão do tempo e você falou sobre dicas gerais. Pô, lindo o negócio. Nas dicas gerais, eu observei que não serve só para esse tema, serve para a vida, né? Quando você fala de dormir, alimentação, atividade física, eu entendo isso como se preparar para um compromisso. Então, por exemplo, se você tem um compromisso amanhã, que seria
Pode ser qualquer coisa, pode ser uma viagem, pode ser um show, pode ser uma aula que você tem que assistir, pode ser o seu trabalho, que é um compromisso, né, que é um acordo profissional. Você tem que você tem que ter o compromisso de se preparar, você tem que ter um bom sono, você tem que ter uma alimentação razoável. Acho que ninguém pode correr o risco de querer, como o excelente exemplo que você deu, de comer de se alimentar com uma feijoada bem pesada antes de uma viagem importante. Se você correr o risco, você pode passar mal, você pode perder aquela viagem porque você não fez isso. Então, essas dicas aí é para a vida. Vou levar isso para a vida toda. E outra coisa interessante que você comentou também foi o CVC, que a gente entra nessa rotina de sede de conhecimento e assiste 10 vídeos no YouTube lá sobre o mesmo assunto. E aí, daqui a pouco, você sai sem nada. Ou, ou por falta de critério do que você procurava, excesso de informação, ou eu chamo de falta de recursividade, né? Você vai entrando, 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 e daqui a pouco você não sabe nem mais onde você está. Porque a recursividade te volta, te retorna de novo ao ponto que te levou a entrar naquela porta, né? E agora vai vir as minhas perguntas, tá? Sim, sim. E quando você fala assim, nosso corpo é uma máquina, eu queria completar, não sei se eu tenho esse direito, né? Mas além de ser uma máquina, é uma máquina orgânica, né? Então, uma máquina mecânica, uma máquina elétrica ou eletrônica, as manutenções, além de ser corretiva, preditiva e preventiva, a gente pode deixar elas por funcionamento por mais tempo, né? Mas a máquina orgânica ainda tem o efeito, as emoções e tudo que se aplica. Uhum. Mas só para dizer que o quanto eu fiquei feliz no dia de hoje com a sua palestra, Poxa, que bom. tá? Eu achei um espetáculo mesmo. Então, aqui só resta os parabéns aí. Mas eu tenho perguntas. À vontade, Va- manda ver. Vamos lá. É o seguinte: quando você fala, quando você apresenta um dos primeiros slides lá sobre Andragogia. andragogia, e você fala sobre a necessidade do aprendiz, isso está se falando sobre conhecimentos de adultos. Eu entendo perfeitamente. Só que é o seguinte, o que eu entendo, né? Quando, quando você tem, vou comparar, né? O aprendizado de uma criança e o aprendizado de um adulto. A criança, na verdade, ela, pelo menos o que eu entendo, tá? Não tenho formação de pedagogia nenhuma, né? Mas a criança ela não tem capacidade para escolher o que aprender. Então tem aquele meio que vai fazer com que entenda, né, que defina quais são os conhecimentos que vai chegar até aquela criança. Então isso, a criança ela está sujeita ao meio que ela está inserida para ver o que vai ser aprendizado, o que vai ser oferecido para ela, né? Isso aí faz parte da formação de conhecimento de cada um. Mas quando chega na idade adulta e você fala assim, não, porque o aprendiz ele tem que escolher, eu acho essa afirmação muito complicada. Porque quando, quando eu abro o leque, não é o conhecimento para mim não é um funil, é exatamente um funil invertido, né? Você recebe uma informação e isso te abre, é um leque, né? Isso te abre várias opções te fascina, te abre o cérebro e você começa a ver tantas opções daquilo que você nem imaginava que existia, né? Então, dentro desse ponto, eu concordo que o cara pode decidir o que quer aprender, sabendo por quê, sabendo que, sabendo como. Só que no mesmo lado, eu não concordo. Eu tenho uma opinião contrária, porque se você não tem o start inicial, esse leque não vai ser aberto, essa energia não vai ser disponibilizada. Então, eu acho que antes de começar esse loop, tem que ter esse direcionamento, tá?
E aí, nos outros pontos, aí, eu achei bem legal, concordo com tudo, não tem problema nenhum, tá? Você quer que eu vá falando todas as dúvidas de uma vez só? Pode ser? Pode, e assim, o Marlos até respondendo essa questão, a provocação é mesmo essa. A gente está falando de um novo olhar para o aprendizado. A gente não foi educado a pensar que a gente pode escolher o que aprender. Então é difícil realmente a gente pensar se eu consigo fazer isso com estratégia, porque a gente não sabia, a gente não parava para pensar que a gente aprende de diferentes formas. E o aprendizado incidental, ele fala sobre isso. A gente está aprendendo o tempo todo. Só que a gente nunca parou para pensar que isso era aprendizado. A gente foi formado na nossa cabeça ali, né? É o nosso modelo mental de que o aprendizado ele acontece dentro dos ambientes formais, muito ancorado na educação. E a proposta da cultura de aprendizagem, do Conrado, do Alex, enfim, não é tirar a importância da educação formal, de forma alguma. Ela existe, ela precisa ter. Ela precisa existir. Mas é a provocação de pensar uma nova forma de aprender. Quando a gente fala de cultura de aprendizagem, é provocar as organizações para uma nova forma de fazer treinamento, fazer educação, aprendizado dentro das organizações, que perpassa a linha apenas dos treinamentos formais, mas que dá espaço para que a parte informal ela também faça parte. Quando o Conrado fez a pesquisa de doutorado dele, ele pesquisou acho que 41, assim, por volta de 40 e poucas pessoas. É, E aí ele fez uma das perguntas dele era assim: o que você aprendeu nos últimos 12 meses? Ele falou que muitas pessoas não conseguiram responder a pergunta. E as que conseguiram, ficou muito evidente que grande parte desses aprendizados, 80% desses aprendizados que essas pessoas trouxeram, foram aprendizados informais. Então, é para chacoalhar a cabeça mesmo, tá, Marlon? E também não é para discordar, enfim, o aprendizado é isso. Eu sempre que leio um livro, eu trago comigo o que eu aprendi lá atrás, né, lá no início da minha formação, de dialogar com o autor. Eu não tenho que concordar com tudo que o autor botou ali. Eu posso discordar, e tudo bem, né? Essa discussão, esse diálogo, ele é rico. Não tem certo nem errado. São perspectivas diferentes, né? A partir de bagagens que a gente tem. Então, te agradeço por você ter trazido, mas de fato, dá essa chacoalhada. Ah, como assim? Como é que eu vou ter estratégia para decidir o que que eu quero aprender? Nem 8 nem 80, né? Mas o convite é experienciem. Na NEC, como eu disse para vocês, a gente tem momentos já estruturados que são voltados para a cultura de aprendizagem. A gente tem o Anybuddy, a gente tem a mentoria, a gente tem o PDI num viés de percurso de desenvolvimento infinito, porque se eu digo que carreira é definida pelo colaborador, a gente, empresa, vai apenas apoiar, logo, quem vai me trazer essas metas são os colaboradores. Tá? Então vai essa mudança de modelo mental também, tá? Mas fala lá. Então, mas quando. Só para fechar esse tema aí, na verdade, eu penso assim, tá? Que eu já tive algumas experiências profissionais, né? E é um negócio muito complicado, né? A organização tem que ter as metas, os seus objetivos muito, muito claros, muito bem definidos, e isso muito bem comunicado, né? Aí, dentro dessa realidade, aí eu acredito que ainda o colaborador, como se queira chamar aí, o funcionário, ele tem uma capacidade, algumas opções no sentido que ele possa ainda escolher. Mas, tipo assim, eu vou pegar um caso, a empresa quer fazer lá injeção de plástico. Aí o cara quer aprender sobre eletrônica. Não, isso não está divergindo ao invés de convergir, Uhum. entendeu? Então eu sei que é muito radical o que eu estou falando, né?
mas são possibilidades, tá? Mas Mas é um é, equilíbrio aí, cara, né? na Equilíbrio. verdade, essa palavra equilíbrio, eu penso, porque eu tenho uma outra vivência, tenho uma formação, então eu penso sempre no universo como um todo, né? Não só na nossa micro-realidade, dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, mas eu penso assim no universo inteiro. Essa palavra equilíbrio é o segredo da existência do universo, né? Tudo é a lei do equilíbrio, né? Mas eu queria abordar um outro tema aqui que também me deixou pensante aqui, é esse conceito 70-20-10, que eu entendo isso, esse gráfico para mim está bem claro, não tem problema nenhum. Só que eu entendo o seguinte, quando você fala que 70% dessa aprendizagem é baseada na experiência, e aí eu questiono o seguinte, tudo bem, eu acabei de falar que eu concordo com o gráfico, tá? Só que as experiências, elas não te dão todo o range de possibilidades, as suas experiências ou a experiência dos outros, né? Eu posso dizer para você que uma viagem Rio-São Paulo dura 5 horas. E porque eu falo, não, eu sei isso de carteirinha porque eu sempre faço essa viagem. Eu faço essa viagem desde os meus 10 anos de idade e dura 5 horas. E aí alguém confia nessa informação e a primeira experiência que ela vai ter durou 10 horas. Porque teve um acidente, porque teve um problema de percurso. Então, isso é complexo da gente pegar e, e levar esse conhecimento de experiências como uma verdade absoluta, desde que você não tenha consciência que existem variações, existem possibilidades, existem percalços para todo tipo de conhecimento, para todo tipo de informação que se consolida. E aí, por que eu questiono esse tipo de coisa? Eu não sei se nesse momento a gente está olhando para trás ou está dizendo que isso aqui realmente é efetivo. Eu sempre acreditei nos 10% no aprendizado formal. É o que a gente está fazendo aqui no curso do Serratec. A gente está pegando informação, conhecimento de uma fonte confiável. E aí eu queria falar também mais uma coisa, e agora é para o Serratec, que é a maneira de que se estruturou o curso. Então, a gente teve aula com a turma de Friburgo, teve aula com a Jaqueline, que é da área profissional. Além dela ter toda uma didática sensacional, top, ela sabe o que ela está falando com propriedade técnica, né, de conhecimento, de vivência. Ela sabe o que realmente, de fato, vai ser importante para a gente aprender. Aí volta de novo lá, né? Nesse momento eu não posso escolher o que eu vou aprender. Eu tenho que confiar no que ela está ensinando, porque e isso vai ser válido para mim. Entendeu? Então, nessa expectativa do 70-20-10, se você falar para mim assim, não, é um modelo tal, é uma ideia, só que talvez melhor seria se o aprendizado formal fosse um pouco maior. Eu acho que o país hoje, o mundo hoje estaria numa melhor condição e por aí vai. Ô Marlos, é aquilo que eu falei da questão do diálogo, né, com os autores. A academia é isso, né? Tem autores trazendo muitas perspectivas e outros que chegam para quebrar aquelas perspectivas que foram trazidas e são construídas, né? Eu vou trazer um exemplo prático, né? A gente está falando da formação, né? A parte formal, né? No curso que vocês estão fazendo. E aí, quando vocês vão respirar o que que de fato é ser um desenvolvedor, por exemplo, quando vocês forem para prática nas empresas, né? Obviamente que o curso dá toda a formação que é importantíssima, né? Que é a parte acadêmica, e depois vocês vão ter lá o trabalho de conclusão, mas vocês vão experienciar na prática todos os desafios de como é ser um desenvolvedor quando vocês forem atuar na empresa. E ali, chegar com o conhecimento que vocês já têm teórico é super relevante, mas eu vou dizer para vocês
é ali no fogo que vocês vão potencializar o desenvolvimento de vocês. Porque vocês vão ter oportunidade de respirar o que é ser um desenvolvedor na prática, com todas os aprendizados, os desafios, né? Todos os perrengues que a gente brinca e que faz parte da nossa construção enquanto profissional, tá? Então, esse é um olhar, Marcos, tá? Eu acredito muito no mão na massa, muito. É a forma que eu conduzo o meu estudo, tá? Mas, óbvio, não é a verdade absoluta, né? Podem ter outras pessoas outros autores que tragam outras perspectivas e que para outras pessoas funcione de uma outra forma, tá? É um conceito bastante utilizado, mas, de novo, não é a verdade absoluta. Não é a fórmula para todo mundo, né? De repente, para alguma empresa pode funcionar, para outra não, e por aí vai, tá? Não, E isso é que é legal. rico, né? Essa É. divergência ou esse olhar múltiplo é que é rico, né? Pô, não existe uma verdade absoluta. Lembra do que eu falei do que Pozo trouxe a partir da inserção da cultura de aprendizagem? Acabaram as verdades absolutas, né? Então é sobre isso, tá? Eu 70-20, 70-20-10, na verdade, pelo menos a gente pode chegar num acordo que é realmente o resultado de uma pesquisa, né? Uma fotografia da realidade. É assim que funciona, né? Ou funcionou até agora, né? E aí acho que é legal. Deixa eu trazer um outro, não é só destacar. Quando você mostrou aquele slide do atenção do Fórum Econômico Mundial, que você fala que você tem 78 milhões de novas oportunidades, isso aí eu gostei muito da maneira que você trouxe, porque você trouxe essa informação que parece que parece não, né? Que é uma informação muito positiva, né? Até 2030, 78 milhões de novas oportunidades, mas embaixo você trouxe um alerta. 170 milhões de novos empregos e é o positivo da história. Só que o alerta são nos 92 milhões que serão extintos. Então, isso aí está levantando uma plaquinha. Olha, atenção, atualize-se, requalifique, Isso aí. especialize-se, saibam. Aqui minha mãe falava, né? Depois não diga que eu não te avisei. É esse momento aí. Olha, eu nunca vi uma informação assim passada tão, tão direta. Top. Eu achei esse daí sensacional. E para fechar, eu queria dizer que realmente quando você fez o seu resumo final, trazendo o Paulo Freire aí, bom, você disse tudo. Então, queria dizer para você assim que valeu meu sábado, eu não sei o que a galera acha aí, mas estou entusiasmado. Muito obrigado por Poxa, tudo, que pelo seu tempo bom. principal. E olha, Eu fico parabéns, muito Serra feliz. Tech, top, 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 top. Eu fico Galera, muito feliz desculpa. porque eu É, também estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre um prazer, estar aqui, poder contribuir com o Serratec, né? E porque é um projeto que eu amo e, sobretudo, falar de um tema que eu sou apaixonada, né? Então, obrigada aí pelo feedback, Marro. é. Desculpa ter tomado tempo, galera. Um tempo precioso de todo mundo. Obrigado. Vamos lá. Júlia, nome da minha filha. Ah, é? Que legal. De uma das minhas filhas, vou brincar igual o Silvio Santos. Eu não posso dizer, eu vou dizer que ela é filha número 2, mas eu tenho gêmeas. Então, já me falaram que não tem essa, quem nasceu primeiro, tá, as duas, a Júlia é uma das gêmeas. Ah, tem essa que nasceu primeiro, sim. Mas, primeiramente, bom dia, galera. O meu relato não é tão longo, mas é mais sobre uma experiência pessoal. Você falou sobre o método de autoexplicação e algo que, assim, eu uso demais no meu dia a dia. Eu acredito que seja o único método que eu consigo realmente absorver tudo que eu tenho para absorver. E a partir ali de 2020, minha mãe comentou comigo, minha avó, ela é pedagoga, e ela achou esse método de você. Ela achou não, isso já existe, mas ela me contou de essa questão da autoexplicação, você colocar um bichinho, seja uma pelúcia, seja uma estatuazinha, para você explicar para aquele objeto. Uhum. E isso, assim, eu não sei para as outras pessoas, mas isso, pelo menos para mim, aumentou o meu rendimento de maneira absurda.
Ah, Absurda que mesmo. bom, Júlia, que Só bom. queria acrescentar isso. Muito obrigada, Juliana, pela palestra. Foi realmente enriquecedora. Ah, que bom. E é isso. Eu Obrigada. agradeço. É engraçado que ontem eu estava aqui em casa e a minha cunhada e minha sobrinha estavam aqui, ela foi fazer prova de geografia. E aí eu estava observando como que a minha cunhada trabalha, porque existe uma técnica, né, a mnemônica, que essa eu não trouxe, que vocês podem criar músicas, né, a partir para ir decorando ali mas ela fez de uma forma muito engraçada. Ela foi associando cada situação com a capital de um estado. Então, ela usou essa técnica, né? E a minha sobrinha, respondendo tudo, respondeu a avaliativa toda que ela tinha que fazer a partir dessas associações geradas, pela minha cunhada. Que legal! É, Que legal, diferente. muito legal. Obrigada, Júlia. Tainá, tô deixando as mulheres na frente, tá, Bruno e João? Obrigada, bom dia. Bom Então, eu queria te dia. fazer uma pergunta em relação às redes sociais hoje em dia. Como tem muito conteúdo, conteúdo é muito vasto, eu sei que é necessário filtrar, mas qual seria a sua dica para indicar qual seria o caminho para se filtrar isso? Seria curiosidade? Seria conhecimento prévio? Seria uma junção de vários conhecimentos anteriores? Sim, é o que a gente chama de curadoria, né, o Tainá? E aí é super importante você entender o que que você precisa e quer aprender naquele momento, né? Porque aí, como o Marlos trouxe, vai depender. Você está numa organização, você tem expectativas que você precisa, de conteúdos que você precisa aprender, mas não precisa ser só por lá, né? Você também tem autonomia para escolher também outros caminhos. Você vai seguir o de lá e o equilíbrio. Então, mas é você, sobretudo, saber o que que naquele momento você precisa aprender e estruturar, tá? Eu defini que é isso e quais estratégias eu vou usar para poder chegar até lá. E tentar se blindar de que outros tipos de conteúdo que surjam, que também são importantes, e que estão ali, né? Ah, eu preciso aprender tal coisa, preciso aprender X, preciso aprender Y, preciso aprender A, B, C. Tentar blindar e focar naquilo que naquele momento você está dedicada para não cair no CVC, tá? Então é muito sobre você também se conhecer, entender quais são aí os impactos que podem acontecer caso você entre no CVC e como que blindar, né, disso não te atrapalhar na sua estratégia de estudo, saber escolher adequadamente o que que você quer e a estratégia de como que você vai fazer para chegar lá, tá? Tá bom, Obrigada pela mais uma pergunta. coisa, só tem um comentário. Eu fazia a mesma coisa que ela, só que para outra técnica, no caso, para perder a timidez e conseguir falar com mais facilidade. Então é engraçado que a técnica também funciona para outras direções. Ai, que bom. Isso aí, é importante. Né? E aí cada um vai encontrar a sua, né? De repente você se adaptou, Júlia também, e outras pessoas possam, de repente, não ter curtido tanto e aí optou por uma outra técnica. O importante é a gente experimentar. A gente só vai saber se vai ser efetivo, se a gente vai gostar, se a gente experimentar, né? Uhum. E tem um aplicativo que eu sei que existe, que eu uso de vez em quando, que é o Flores, que faz uso basicamente da técnica Pomodoro. É uma parte mais visual dele, que ele vai crescendo uma arvorezinha e vai te dando como se fosse pontuações. Eu acho que ajuda a focar, concentrar, e ainda é visual, você meio que ganha um prêmio por conseguir focar. Legal. Lembra que a gente falou lá dos princípios da andragogia da motivação, recompensa? A recompensa externa, que é esse caso que você está trazendo, né? Que aí a gente pode até falar da gamificação, que as empresas trabalham, é muito sobre isso também, né? E eu consigo ver o que que eu ganho com aquilo, né? Aí já entra lá no primeiro princípio. É, tá tudo muito conectado, Tainá, mas é isso. Obrigada aí por compartilhar a técnica Pomodoro, também é uma técnica bastante interessante que propicia que a gente dê aquelas pausas, né? Que a gente falou aí ao longo também da nossa conversa, a importância das pausas. Muito obrigada, Tainá. Adriana, Desculpa, gente, passei à frente aí, né? Mas assim, é só uma coisa mais rápida. Eu também sou da época da Barça e por aí vai, né? Enfim, eu não vou citar aqui, senão a você gente vai pula pegar minha essa idade. parte, a gente não precisa entrar tanto nesses Abstrai detalhes, isso, não é? abstrai isso. Mas eu vi recentemente uma pesquisa que eu achei muito interessante com relação a essa questão do esquecimento que você chegou a pontuar. Que apesar de todo o avanço tecnológico, tudo isso,
a escrita ainda é a forma mais eficiente de fixar conteúdo, né? Então, é claro que todas as técnicas se complementam, né? E tem a questão também do exercício da futurologia, né? Você olhar para frente o que, que você efetivamente precisa para você fazer o funil do conhecimento com base no que você já viveu. Isso, eu acho que vem a questão do equilíbrio, né? De você olhar para frente e aprender. Então, assim, é um pouco de todas as técnicas reunidas que fazem com que a gente realmente fixe o conhecimento, né? É É, claro que, assim, a princípio, quando chega o conhecimento, uma coisa muito nova, que você ainda está se deparando, é um choque, né? Tipo, pô, uhum. mas como é que eu vou aplicar isso, né? Isso é uma questão autocrítica que a gente fica, né, remoendo aquilo ali, onde que vai Sim. entrar, onde que vai entrar. O medo Mas de eu acho errar, né? Tem pessoas que têm o muito medo medo de de errar errar, e o erro faz parte do exatamente, processo de aprendizado. exatamente uma cobrança, né? Enfim, É, é só pontuar isso mesmo para não ocupar muito muito tempo bom. pessoal. É, eu nem entrei aqui nesse momento, né? Eu não falei, por exemplo, dos tipos, né, de pessoas e algumas, né, têm facilidade de aprender escrevendo, igual você falou, pegando um gancho, outro ouvindo, outra vendo e ouvindo, né, que é o sinestésico. Enfim, então, eu não entrei nessa parte, mas existe também esse olhar, né, que é importante, e eu até aproveito e faço um gancho com a importância do autoconhecimento, né? Quando Sim, a gente se conhece e sabe quais são os facilitadores, né, nesse processo de aprendizado, é um ganho muito grande para a gente, né? Então, sim, assim, o convite sempre é que vocês busquem experimentar, se conhecer, entenderem a melhor forma de aprender, para vocês de aprenderem, né? Porque não tem certo nem errado. sim, Cada um sim. vai encontrar a sua melhor maneira e que Elas se seja complementam, prazerosa, né? né? E que vocês experimentem essa jornada de aprender, entender que vocês estão aprendendo em diferentes momentos da vida. E façam esse exercício, gente, que é muito legal. No final do ano, pensem o que eu aprendi durante 2025. É muito legal fazer esse balanço, sabe? Muito, muito bacana. Obrigada, viu, Adriana? Bruno ou João, aí vocês definam aí, quem quer falar primeiro. Então, vou falar então, tá, professor? Então, eu queria dizer que anteriormente eu nunca tive um tempo livre tão grande para eu conseguir estudar. E como eu nunca tive esse tempo livre, eu estou sentindo que eu estou um pouco perdido, estou me sentindo um pouco desorganizado. E a palestra da senhora chegou no momento Ó, 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 ótimo ô, para. João, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não me chama de senhora, porque eu tenho 20 anos. Me desculpa, Então, né? Não me dá, é desculpa, só a Juliana, tá? A me senhora tá desculpa. lá em cima. Isso aqui Eu não, que só a vem de Juliana. família. Que eu moro um pouquinho afastado, moro um pouquinho na roça, e aqui todo mundo chama todo mundo de senhora. Eu entendo, eu super te entendo, mas olha, só para me ajudar eu me sentir um pouquinho mais assim jovem, Tá pode me ótimo. chamar de Juliana mesmo. Tá ótimo. E então, em relação a isso, como eu nunca tive um tempo para estudar, só me dedicar aos estudos, eu me senti um pouco perdido no começo. Uhum, Aí a sua palestra chegou em um bom momento que para mim bom, poder ter um caminho e poder me organizar. que Chegou bom. em um determinado momento da palestra que a senhora não, que você comentou sobre Dá para separarmos tirar ponto dele, Pamela? Cada senhora que ele falar, dá para botar aí menos um? Dá pra tirar. Desculpa, é Brincadeira. mania. Chega em um determinado momento que você comentou sobre separarmos o filé mignon para os estudos, Uhum, em relação ao nosso tempo. Existe um período do dia que o nosso cérebro absorve melhores informações? uhum. De manhã, né? De manhã? É, de manhã. Porque assim, você imagina, você descansou, né? Você dormiu à noite, então você acorda com uma energia diferente de quando você tá já indo dormir, né? Mas assim, gente, a gente tem que ser realista, né? É o melhor momento. Mas muitas vezes, assim, a gente trabalha, né? Trabalha, estuda, enfim, vai estudar à noite, enfim, não dá para a gente ficar no mundo de Alice e imaginar que, não, então só posso estudar de manhã? Não. É ali que é o filé mignon. Mas eu vou administrando a minha rotina. Quando der, encaixo no período da manhã, quando não der, enfim. Mas o melhor período, o filé mignon ali é no período da manhã. Tá? Obrigado por tirar a dúvida, tá?
Nada. E ó, Desculpa te chamar João, de senhora como também. é? Não, eu tô brincando. Ô, João, como você trouxe que é a sua primeira experiência de você agora eu tenho tempo para estudar, pega aqueles últimos slides ali, tira uma fotografia da tua rotina hoje, bota no papel, bota numa agenda para você poder fazer essa tua jornada de estudo de maneira bem estratégica, tá? Tá ótimo, muito obrigado, tá? Nada. Quem vai agora? Pode ir, Bruno. Bruno tá um tempão esperando. Eu não tô te ouvindo, Bruno. Um, dez, 12. Enquanto o Bruno tá vendo lá, gente, eu vi que tinha uma Peppa Pig assistindo a palestra hoje, hein? Era da minha filha. Juliana, conhecimento é para todos. Não é? Até a Peppa agora vai começar a trabalhar e a estudar, né, estrategicamente. Não tô te ouvindo, Bruno. Não tô conseguindo te ouvir. De repente, tenta tirar o fone. Às vezes isso acontece no meu computador. Aí eu tiro o fone e falo direto no. Não. Bom, vamos para um plano B. Se você quiser mandar pergunta ali no chat, eu peço a Paloma para ler para gente. Pamela, desculpa, Pamela, ou a pessoa está viajando já no sábado. A Pamela lê para gente. Enquanto isso, Eduarda, se você quiser falar, Bom dia, pessoal. Bom dia, Juliana. Eu só queria fazer um comentário para acrescentar aí tudo que os colegas já falaram. Eu sigo uma autora chamada Thaís Godinho, que produz muito conteúdo sobre essa questão do trabalho, gestão de tempo, gestão de conhecimento. E a Thaís fala muito sobre esse conceito de universidade pessoal, né, que desconecta um pouco essa ideia de que o estudo está só vinculado à instituição de ensino, né? A universidade pessoal é um estudo guiado pelo seu interesse. Você falou tantas vezes aqui na palestra sobre a sua curiosidade, a sua necessidade de se melhorar em alguma área, de adquirir alguma habilidade, algum hobby também, né? Porque apesar daqui a gente estar no contexto de trabalho, né? Falando de trabalho, a gente não é só trabalho, né? E a gente tem um lado pessoal que se manifesta em tudo que a gente faz, né? E o conhecimento, seja ele qual for, em qual área for, ele te melhora como um todo, né? Então, eu acho essa ideia de universidade pessoal muito bacana e só queria acrescentar aí, como dividir com os colegas quem tiver interesse em ler sobre, acho muito interessante. muito bom, obrigada, Eduarda. É isso aí, né? Isso é o aprendizado autodirigido, né? Você como grande responsável ali do seu processo, da sua jornada de aprendizado. Muito bom, muito bom. Maxwell, Opa, bom dia. bom dia. Então, era mais da questão do tempo, igual disse o João Pedro, né? Igual, agora eu tô com mais tempo por causa do curso, entendeu? Mas mesmo assim, tipo, além dele, eu faço bastante coisa por volta. Tipo, igual, sei, sei, tipo assim disse, tipo, esportes, tenho hobbies também. E eu gosto de, tipo, dar uma ênfase neles, né? Também. Aí eu queria ver assim contigo, uma dica, tipo assim, igual da agenda, né? No caso, hoje é isso, isso e isso. Tipo assim, eu faço por dia ou eu faço, sei lá, por 10 dias assim. 10 dias eu vou fazer isso um dia, isso outro, isso outro. Ou sei lá, em 3 dias, não sei. Tenta fazer Qual é a semanal, melhor Maxwell. forma? Tenta Sim. fazer semanal. Agora, a primeira Aham. coisa é você ter uma fotografia de como é a tua rotina hoje, né? Uhum. Então, você mapear como está a tua rotina hoje. É a Uhum. primeira coisa, para você entender ali como que você vai distribuir, alocar de melhor maneira, tentar estimar quanto tempo que você gasta ali para cada atividade, para a partir daí você montar uma agenda que você entenda que seja factível, né? Ou que seja possível de você realizar. Eu sugiro que seja semanal, né? Beleza. Beleza, então.
Tá? Valeu, obrigado. Nada. Mariana. Oi, bom dia a todos. Oi, bom dia. Bom, Juliana, primeiro eu gostaria de agradecer pela palestra incrível que você deu para gente. Eu também sou pedagoga e Opa, Paulo colega. Freire foi demais, assim, Ele é deixou maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por ele. somos todos apaixonados. Enfim, na verdade não é uma dúvida, é uma dica para, como a gente está falando de aprendizagem em áreas de tecnologia, gostaria de indicar para o pessoal o professor Gustavo Guanabara. Ele tem um canal no YouTube e ele ensina cursos de diversas áreas de tecnologia, um conteúdo gratuito assim muito rico. E além disso, ele também tem um site que você faz o curso também, você aprende tudo gratuitamente, só no final do curso, se você quiser gerar um certificado que você precisa pagar também, que é, tá? Então, assim, só uma dica mesmo para a galera, Obrigada, Mariana. Muito né? obrigada. Oi, Hugo. Olá, tudo bem? Bom dia. Primeiramente, agradecer pela sua palestra, Juliana. Para mim foi muito gratificante e enriquecedor participar dela. E uma coisa, eu queria compartilhar uma experiência de leitura que me ajudou muito enquanto eu estive na faculdade e ainda me ajuda hoje em dia porque compartilha muitos métodos e ferramentas para a gente utilizar e entender como nosso cérebro funciona. E a dica de leitura é esse livro aqui. que Não vai dar para ler, porque a tela não quer focar, mas é Aprendendo a Aprender, da Eu acho que é o Barbara Wackley. efeito que tá em volta. Se você Ah, desativar o efeito, vai focar. eu vou desativar para dar para ver rapidinho. Aqui, ó. É esse livro aqui. Ele é muito bom, ele tem muitos métodos, assim como a Tainá falou do método Pomodoro. Entre outros, ele explica também como funciona o sistema com que a gente faz ligações no nosso cérebro, tipo, para a gente evitar procrastinação, rotas que a gente pode tomar. Então é isso. E, de verdade, muito obrigado pela palestra. Eu gostei demais. Ju, tá Você tá mutada. mutada. Tá mutada, Ju. Eu não sei o que aconteceu, gente, mas é até comum o pessoal fica brincando comigo lá na NEC que eu costumo falar mutada, mas hoje não foi intencional, não. Eu não sei o que aconteceu. Hugo, muito obrigada. Já quero ler esse livro, não conhecia. O título, só o título já me ganhou. Aprender a aprender. É sobre isso. Muito bom, obrigada, tá? Bom, gente, acho que a gente chegou aí no nosso time box. Queria muito agradecer. O Bruno mandou a pergunta dele? Não vi aqui no chat, não. Ah, ele disse Eu que acho já que tá não. resolvida. Bom, pessoal, olha, muito obrigada. Adorei, né, as nossas 2 horinhas aí de sábado. Fico muito agradecida pelo feedback. Obrigada, Pamela, mais uma vez. Obrigada, Serratec, Douglas. Um beijo aí grande para vocês. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Qualquer coisa que precisarem, acho que eu botei que eu botei as referências, meu e-mail. Podem me procurar lá no LinkedIn, Juliana Sarte. Vai ser um prazer a gente trocar por lá também, tá bom? Ju, nós que agradecemos pelo tempo disponibilizado. Agradecemos também pela presença de todos vocês. Eu vou pedir para você parar de compartilhar a tela para a gente poder tirar Claro. uma foto. Pessoal, Parou? quem puder, ligue as câmeras aí, tá bom? Pra gente Fala só tirar a esse hora momento. para a gente falar o abacaxi, que aí a gente já se prepara aqui. Tá bom. E se puderem também parar de comentar, depois vocês podem comentar, elogiar a palestra, que realmente foi muito boa. Só pra gente poder tirar as fotos, tá? Vamos lá, podem falar abacaxi.
Calma aí, porque são 4 páginas. Só mais uma. Podem respirar, pessoal. Foi. Momento Frozen Obrigada. total, né, gente? Obrigada, pessoal. Tenham um ótimo final de semana. Obrigada, Ju. Obrigada. Nada, que isso. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Obrigada. Tchau, obrigada. pessoal. Bom dia. Bom A palavra é dia. Tchau, pessoal. a Boa noite palavra a é todos. obrigado. Tchau, tchau. Bom dia. Pamela, só deixa eu tirar uma dúvida contigo rapidinho.